Hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Josivan Arruda. Pastor Josivan Arruda tem formação teológica pelo nosso Seminário Batista, pela FATEB, é pós-graduando em Missiologia pelo Seminário Batista do Sul e é casado com a Silene Arruda, tem 2 filhos e há 5 anos missionário da Junta de Missões Nacionais e atualmente está atuando lá no Mato Grosso do Sul com plantação de igrejas e formação de liderança. Pastor, permita-me orar pela sua vida. Pai, coloca a vida do teu servo nas tuas mãos, abre o nosso entendimento, fala aos nossos corações para que progridamos em santidade para a honra do teu nome. Amém. Amém. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja abundante em cada coração. Amém? É um privilégio estar nesta manhã falando aos irmãos acerca daquilo que Deus tem feito no campo missionário através da nossa instrumentalidade. Quero, antes de mais nada, agradecer a receptividade dos irmãos. A irmã Sandra, o irmão Paulo foi nos receber em plena madrugada, E foi um acolhimento muito bom e nós nos sentimos muito importantes, pelo acolhimento dos irmãos da igreja, ter esse cuidado com o missionário chegando aqui no seu estado, na sua cidade. Muito obrigado, que Deus retribua aos irmãos o cuidado que nós temos tido aqui por esta igreja, pelo povo batista aqui do Pará. Como bem disse o pastor Paulo, nós estamos ali no Mato Grosso do Sul, há pouco mais de 1 ano, estamos para plantar o projeto Radical Pantanal, E aqui nós estamos para falar um pouco da nossa campanha, que os irmãos já viram nesta manhã a abertura, muito lindo. Quero mais uma vez parabenizar pela programação que nós assistimos agora pela manhã, na abertura dessa campanha, que, para a glória de Deus, será uma campanha histórica, uma vez que é uma verdade, aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos pregado, Jesus Cristo é a única esperança, e nós temos plena convicção disso. Por isso nós estaremos engajados nessa campanha, para levar essa verdade aonde Deus nos permitir, Queremos avançar nestes rincões do nosso país, onde Deus nos permitir andar. E é importante nós sabermos o que é feito, o que Missões Nacionais, que é a Junta dos Batistas Brasileiros, nós somos missionários dessa igreja também, somos missionários dos Batistas Brasileiros, e estamos hoje ali no Pantanal, Nós fomos chamados pelo Senhor há 5 anos. Eu era pastor de igreja local ali em Brasília, e o pastor Fernando Brandão foi numa conferência missionária ali em Brasília. Eu fui participar dessa conferência, e nesta conferência eu recebi o chamado missionário para os ribeirinhos, Era o clamor dos ribeirinhos. O meu coração começou a arder. Eu falei, eu não posso mais ficar aqui pregando todos os domingos, sabendo que tem pessoas lá na Amazônia, tem pessoas nas beiras dos rios do nosso país, que passam até mesmo 3 anos sem ouvir uma mensagem bíblica. E eu quero então ser usado por Deus para ir ao campo missionário. Então, isso aconteceu há 5 anos atrás, que nós fomos ao campo missionário. Na verdade, o chamado aconteceu um pouco antes. Teve o processo de contratação da Junta de Missões, e eu e minha esposa, então saímos de Brasília, capital federal, deixamos nossos filhos ali já criados, já casados, Aliás, a minha filha era casada, meu filho ainda não, e ele falou, pai, como eu já tenho uma vida aqui encaminhada, eu fico aqui com minha irmã, e o senhor e a mamãe podem ir sob a nossa bênção para o campo missionário. Então nós deixamos ali os nossos filhos, um netinho, agora são 2 netos, moram em Brasília, e nós então partimos para Coari, o interior
do Amazonas para plantar igrejas e formar liderança local, né? E após 4 anos ali no campo missionário, Deus lança um outro desafio, né? Já com os cabelos grisalhos e a idade já um pouco avançada, Deus nos dá outro desafio, né? Quando nós achávamos que a coisa estava bem equilibrada, uma equipe formada, trabalhando, anunciando Jesus Cristo ali no coração da Amazônia, Deus nos manda esse desafio para deixarmos a cidade de Quari, Manaus, para irmos para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, né? Corumbá já é o final do Brasil, já faz divisa com a Bolívia, né? Eu moro a 20 quilômetros da Bolívia, e tanto é que a cidade é um pouco mesclada, são brasileiros e bolivianos morando, dividindo o mesmo espaço muitas vezes. Então, nós fomos convidados pela Junta de Missões Nacionais para implantarmos ali o programa Radical Pantanal, né? E ali estamos iniciando esse projeto para que a plantação de igrejas e a formação de liderança local seja potencializada, e nós levamos a efeito a mensagem do Senhor. Jesus Cristo é a única esperança também ao povo pantaneiro. Amados, a realidade ali na beira do rio Paraguai assemelha-se também ao que nós vemos ali no rio Solimões, onde passamos esses 4 anos. Nós vemos as necessidades das famílias que moram isoladas em locais bem inóspitos, e nós precisamos alcançá-las. São pessoas que precisam também ouvir essa mensagem altaneira, são pessoas que precisam ouvir que existe uma esperança, como foi cantado também aqui nesta manhã, e a nossa esperança é Jesus, irmãos, e nós cremos plenamente que só Jesus pode mudar essa realidade, e nós estamos ali com este intuito, como missionários dos batistas brasileiros, em mais um local do nosso país, para anunciar a mensagem de salvação para o nosso povo. E nós queremos pregar, queremos ser instrumentos do Senhor, até que o último cidadão brasileiro ouça que Jesus Cristo é a única esperança. A Junta de Missões Nacionais hoje está com 896 missionários espalhados pelo solo da nossa pátria. Missionários comprometidos em pregar a palavra de Deus. 32 novos projetos de revitalização e plantação de igrejas foram abertos no primeiro semestre deste ano. 4 novas igrejas organizadas. Na verdade, esses dados já estão desatualizados, né? Ontem, na abertura de missões, o pastor Samuel Mouta já falou 11, né? Então, já mais igrejas já foram abertas neste período. 224 batismos, irmãos, foram realizados neste primeiro semestre. 206 novos missionários radicais receberam a formação e estão nos campos missionários. 5.142 crianças alcançadas pelo projeto de evangelização e plantação de igrejas. Nessas igrejas estão sendo plantadas 5.142 crianças foram alcançadas, na verdade. 62 pessoas foram reinseridas na sociedade por meio da Cristolândia, isso só no primeiro semestre deste ano. 4.301 refeições servidas na Cristolândia no primeiro semestre. 74 venezuelanos interiorizados por meio de nossos projetos. Então foram acolhidos por nós neste período. 16.180 pessoas assistidas pelo Novo Sorriso da Amazônia. O Novo Sorriso da Amazônia visa erradicar a cárie infantil nas comunidades ribeirinhas. São 37 mil comunidades ribeirinhas espalhadas só na região norte do nosso país, só na região amazônica do nosso país. E o projeto Novo Sorriso da Amazônia tem entrado nessas comunidades e mudado o sorriso dessas crianças. 30.734 cestas básicas foram distribuídas
pelo SOS Brasil durante a pandemia, né, que tem assolado não só o nosso país, mas também o mundo. E, por fim, a carreta missionária, né? Os irmãos viram ontem, o culto foi realizado ali naquela plataforma montada para atendimento e também para a realização de cultos. A carreta missionária vai potencializar o trabalho missionário ali no nosso sertão. Os irmãos perceberam que já está em vista a aquisição de mais uma carreta que virá aqui para o norte do Brasil, né? Nessa região, onde também vai servir para potencializar a evangelização nas cidades mais distantes, no interior do estado, onde é difícil chegar à assistência odontológica, assistência médica. Os batistas brasileiros estão preocupados também na compaixão e graça de levar melhoria, qualidade de vida para as pessoas no interior do nosso país. Então, meus amados, vale a pena investir no trabalho missionário da Junta de Missões Nacionais. Vale a pena cada centavo investido, porque tem alcançado o objetivo maior, que é transformar vidas, que é levar essa mensagem que realmente tem feito a diferença na vida das pessoas que têm recebido essa mensagem. Nós estivemos ali numa viagem missionária lá no Pantanal. O barco chama Pantavida, é um barco que percorre todo o rio Paraguai. Inclusive peço oração aos irmãos que, por falta de chuva lá na nossa região, o rio, em alguns locais, nós estamos atravessando a pé. Então é sério o problema ali, e é necessário que o Senhor intervenha para que volte tudo à normalidade ali naquela região. Mas o barco missionário chamado Pantavida, ali na região de Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Ele fica atracado em Corumbá. Ele faz uma viagem missionária, e numa dessas viagens nós observamos uma casinha bem afastada já do rio, uma casinha bem precária, e nós diminuímos a velocidade do barco, pegamos a lancha, o bote, e fomos até lá levar uma cesta básica para aquela família. Lá chegando, tinha uma senhora, duas crianças e um senhor acamado. O esposo dela estava acamado, e ela estava muito triste, coração muito entristecido. E nós fomos ali, entregamos a cesta básica, oramos com ela, falamos de Jesus, e falamos a ela que Jesus pode resolver os problemas da nossa vida também. E ela olhou um pouco desconfiada e falou: é sério que Jesus pode resolver qualquer problema nosso? E nós afirmamos para sim, Jesus resolve qualquer problema. O maior problema que Ele resolve da nossa vida, Ele nos dá vida em lugar da morte em que nós estamos. Nós estamos mortos pelos nossos delitos e pecados, mas Jesus, Ele dá vida, Ele restaura a nossa vida e Ele resolve os nossos problemas. E ela começou então a se animar. Aquela mulher estava em depressão. Nós começamos a conversar com ela. Ela não tinha nada na casa dela, nem para comer. E Deus mandou que nós parássemos ali. Não estava prevista a nossa parada, mas nós conseguimos avistar aquela casa que estava um pouco escondida, e levamos ali uma cesta básica para aquela mulher. E nessa conversa ela foi fazendo algumas perguntas, aumentando o diálogo. E ela falou: então eu quero esse Jesus na minha vida. E ali nós oramos com ela, e ela entregou a sua vida a Jesus. Ela se alegrou muito. Aí ela foi contar o problema que ela estava passando. E ela falou para nós que ela tinha certeza então que Jesus ia ajudá-la a resolver aquele problema. E ela então falou que morava ali naquela casinha, fazia muito tempo, mais de 20 anos ela morava naquele lugar. Mas um grande fazendeiro ali da região disse que aquele lugar não era dela, que ela tinha que se retirar dali, que aquelas terras faziam parte das terras dele, e ela precisava se retirar dali com urgência, que ele precisava utilizar aquele lugar. Então ela estava muito triste, porque o esposo estava acamado, e ela estava fazendo as tarefas que eram peculiares dele ali. E ela estava em depressão, porque ela não tinha como resolver essa situação. E então nós oramos ao Senhor.
Nós falamos, é um problema difícil de se resolver, mas Deus resolve também esse problema. E nós oramos com ela ali e conversamos um pouco, ela nos entregou os seus dados, nós nos comprometemos a orar com ela naquele propósito. E Deus realmente iria abrir uma porta para ela, a porta que fosse necessária para ela sair daquela situação. E ela então já demonstrou um semblante melhor depois daquela oração que ela fez entregando a vida dela a Jesus. Nós saímos dali também um pouco preocupados, né? Porque não é um problema fácil de se resolver, mas nós confiamos que Deus resolve os problemas. Nós levamos este assunto, chegando em Corumbá, nós começamos a orar e compartilhamos com algumas pessoas aquele problema, e um advogado ali daquela cidade se comprometeu a estudar o caso, né, e ver a possibilidade, ver a situação em que ela estava e ver o que ele poderia fazer. Amados irmãos, para encurtar a história, para a honra e glória do nome do Senhor, aquele senhor entrou com uma ação na justiça e a justiça deu ganho de causa para aquela senhora. Inclusive ela foi um pouco mais além. Ela recebeu as terras documentadas e hoje a terra é dela comprovada para a honra e glória do nome do Senhor. E ela disse, Jesus é o meu advogado fiel. Ela até cantou aquela música outra vez que nós chegamos lá, e a alegria daquela mulher em servir a Jesus, eu não deixo esse Jesus por nada, e eu sei que Jesus realmente resolve todos os nossos problemas, amém, irmãos? É uma maravilha, e nós sabemos o que Deus ainda tem para fazer em muitos lugares onde a palavra dele vai chegar. É por isso que eu digo que o maior investimento que nós fazemos é em missões, porque nós vemos vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, e Deus realmente transforma vidas. Esse Evangelho, essa palavra, de fato, amados, transforma vidas, e Jesus Cristo é a única esperança para o nosso povo, inclusive o povo ribeirinho, que é tão maltratado, que é tão esquecido pelas autoridades, mas Deus não se esquece de ninguém. Essa casinha isolada, no meio do nada, lá chama de beira-chão, e Deus nos mostrou que nós precisávamos parar ali. É uma casinha só, mas ali existiam pessoas que Deus queria alcançar, e aquela família foi alcançada para a glória do Senhor. E assim como na Amazônia também, eu teria muitas experiências do período que nós passamos ali na Amazônia, de demonstrar o que Deus tem feito, o poder de Deus, de transformar vidas, mesmo pessoas que são esquecidas, que em situações normais nós nunca chegaríamos naquele lugar, mas como missionário tive o privilégio de estar em lugares bem distantes, que naturalmente eu jamais iria, nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não chegaria naqueles lugares, e Deus me deu o privilégio de estar lá com aquelas pessoas, comendo peixinho fresquinho ali, pescado no rio, na hora, ali assado na beira do rio mesmo, com açaí, né? Açaí da Amazônia não é tão grosso como o açaí daqui, mas é açaí, né? E Deus nos deu o privilégio de passarmos por várias experiências ali também na região amazônica, na região de Quari. Depois eu estarei à disposição para conversar com os irmãos acerca do trabalho que foi desenvolvido também em Quari, o trabalho que está sendo desenvolvido ali no Pantanal. Mas nós precisamos que os irmãos estejam conosco em oração, precisamos que os irmãos estejam conosco ali no campo missionário. O trabalho é árduo, mas é compensador, não tem coisa melhor do que está fazendo a vontade de Deus, está levando essa mensagem de esperança neste tempo de pandemia, neste tempo terrível que nós estamos passando. Nós não deixamos de trabalhar um dia sequer, porque Deus nos deu forças, nos deu coragem, nos deu condições de continuar levando essa mensagem para pessoas que estavam até mesmo sem esperança alguma do dia de amanhã. E a palavra do Senhor tem mudado vidas por onde ela tem passado. E eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. Quando eu fiz o seminário aqui hoje FATEB, né? Na época era STBE, e o meu chamado, o meu contato inicial com os ribeirinhos foi exatamente aqui no seminário.
Eu li aquele livro, O Apóstolo da Amazônia, né? Eurico Alfredo Nelson. Falou muito ao meu coração e aquilo já estava guardado no meu coração. Coincidiu com a mensagem, para Deus não há coincidência, mas naquele dia que o Fernando Brandão estava pregando ali em Brasília, e o coração se aqueceu mais ainda e não teve como ficar mais naquela igreja ali em Brasília, e Deus então falou: vai, os ribeirinhos estão te esperando, estão para receber a preciosa mensagem que Jesus Cristo é a única esperança. Orem, porque os desafios são grandes, mas nós somos um povo forte, um povo que serve a um Deus verdadeiro, um Deus que age em nosso meio, um Deus que continua agindo, agiu no passado e age no presente. É um Deus atuante, é o Deus que está em missão, e nós só temos o privilégio de sermos missionários deste Deus. Meus amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias neste momento para meditarmos no versículo tema da campanha de missões nacionais para o ano de 2021, Atos 4:12. Aliás, há muito que este versículo fala ao meu coração. Atos 4:12. Amém? Irmãos que encontraram, se coloquem em pé, por favor, em reverência ao nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Senhor, o privilégio que temos de estarmos nesta manhã reunidos em teu nome, Pai. Te agradecemos a tua palavra lida neste momento. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos sentar, meus queridos, obrigado. Que mensagem oportuna para o tempo que nós estamos vivendo. Essa pandemia, meus amados, tem causado estragos em todos os lugares. Nós mudamos de campo em plena pandemia. Em meados do ano passado, nós recebemos o convite para estarmos migrando para o Pantanal, para ali levarmos o trabalho que tem sido realizado, com maestria aqui na região amazônica, pelos radicais da Amazônia, né? Um trabalho lindo, amados, que tem sido realizado nas comunidades ribeirinhas, alcançando para diminuir um pouco o flagelo dessas comunidades. Quando a palavra de Deus chega, a transformação é imediata, né? Deus tem nos dado o privilégio de sermos mentores desses radicais no campo missionário. Vemos a força que a juventude tem. Nós não temos medo de treinar esses jovens e enviá-los para o campo missionário, mas nós não os abandonamos lá. Nós estamos acompanhando passo a passo, somos mentores, nós acompanhamos as dificuldades deles no campo, nós capacitamos para que eles tenham o máximo de conforto nas comunidades, mas o máximo de conforto que eles têm é o mínimo ali, né? Mas mesmo assim eles não medem esforços para viver uma vida no meio dos ribeirinhos, caçar, pescar, plantar e levar a palavra. Às vezes o ribeirinho ele não sabe ler, mas ele lê a Bíblia através da vida do radical, através do testemunho dele no dia a dia ali. Eles veem o amor de Deus sendo derramado no meio deles, né? E isso tem feito uma grande diferença na plantação de igrejas em comunidades consideradas às vezes pequenas, né? 80 pessoas, mas existem comunidades que têm até 3.000 pessoas ali na Amazônia. Mas o Evangelho tem avançado, nós temos avançado, não temos recuado, como diz o nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, né? Nós não vamos recuar e nem tampouco ficar estagnados, nós vamos continuar avançando para a glória de Deus. Não uma pandemia que vai impedir o avanço da obra do Senhor. Mas essa mensagem é muito oportuna neste tempo. Nós estamos repetindo essa campanha. A primeira
veio em 1965, né? Eu nasci 2 anos depois. E uma campanha que veio num momento em que a nossa nação estava passando por dificuldades, e Deus enviou também este tema para ser desenvolvido ali. Em 1999 também, outra fase difícil que nós estávamos atravessando, e outra vez essa campanha veio à tona. E agora, em 2021, em plena pandemia, nós não poderíamos ter um tema mais apropriado para desenvolvermos, a não ser este: Jesus Cristo é a única esperança. Isso é que bate no nosso coração, isso é que está muito claro para nós no tempo de hoje, sabendo que Jesus Cristo é a única esperança. A crise que nós estamos enfrentando no nosso país é uma crise sem precedentes, crise política, crise econômica, crise moral, crise social, tantas crises que nós estamos vivendo, e não tirando muitas vezes a alegria das pessoas de sobreviver. Nós vimos famílias inteiras sendo destruídas com essa pandemia, cidades muitas vezes em situação de reclusão, né? Chamado de lockdown, não podia ter trânsito. Muitas vezes lá em Corumbá, por exemplo, nós tivemos o toque de recolher às 4 horas da tarde, irmãos, para não haver circulação na cidade. Então foi um tempo terrível para muitas famílias que não tinham aprendido esse convívio familiar, né? Geralmente a correria do dia a dia tira esse privilégio também, mas foi bênção também para algumas famílias, para estarem reunidas, para voltarem ao culto doméstico, para estarem em contato com a palavra de Deus. Mas o texto que nós estamos trabalhando nesta manhã nos mostra também a igreja primitiva passando por momentos difíceis ali: perseguição, dispersão, medo até mesmo de serem mortos, e nós vemos Pedro fazer essa declaração diante das autoridades daquele tempo. E nós vemos a ousadia do apóstolo, um homem iletrado, um homem que estava acostumado com as redes, com os anzóis, está diante ali das autoridades do seu tempo, e ele proclama essa verdade: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amados, Jesus é a base da nossa religião, Jesus é a base da nossa mensagem. Nós não podemos nos esquecer de que nós temos uma mensagem: Jesus Cristo crucificado. Ele é a pedra, Ele é a base, Ele é o alicerce da nossa fé. Jesus Cristo crucificado. A igreja do nosso tempo muitas vezes tem esquecido dessa mensagem, e Pedro relembra ali diante das autoridades que Jesus Cristo é a pedra angular, Ele é a pedra que dá sustentação a todas as coisas, Ele é a verdade, Ele é a base fundamental, aquilo que nós precisamos. Ele é o único que pode realmente nos salvar. Pedro fez essa declaração ali diante das autoridades, com muita coragem, com muito entusiasmo, porque ele falava com propriedade. Ele conhecia Jesus, ele andou com Jesus, ele sabia de quem ele estava falando e o que ele estava falando naquele momento. O inclusivismo teológico moderno, que vê todas as religiões como canais da verdade e diferentes meios de salvação, está completamente equivocado. Pedro acabou de falar, não são todas as religiões que salvam, só existe um caminho. Não existem verdades absolutas, existe uma verdade absoluta, e essa verdade é Jesus. E ele afirma categoricamente ali: só há um nome pelo qual devamos ser salvos, só há uma pessoa pela qual nós alcançamos o céu, só existe um Salvador no mundo, só há salvação em Jesus. Foi em seu nome que esse coxo foi curado.
ali na porta formosa do templo. Foi em nome de Jesus que ele foi curado, Jesus que curou, aquele Jesus que vocês crucificaram. Foi ele quem curou este homem que está aí diante de vocês. E é só nele que há salvação. A esperança não existe em outro nome. A esperança não está em outro lugar. A esperança não está em coisas. A esperança não está em posses. A esperança está em Jesus. E essa é a mensagem que nós temos para proclamar para todas as pessoas. Jesus Cristo é a única esperança. Não dá margem para nós pensarmos em outra alternativa. Deus tem um plano. E este plano é através de Jesus. E eu preciso proclamar com autoridade. Eu preciso proclamar com entusiasmo, sabendo que essa é a única salvação. Para pessoas que estão desesperadas, é a única esperança. E nós sabemos disso, irmãos. O mesmo Deus do passado, este Jesus que Pedro está falando, esse Jesus que curou aquele coxo ali, ele tem curado pessoas nos nossos dias. E a maior cura que ele tem realizado na vida das pessoas é a salvação. As pessoas estão morrendo, estão caminhando para o inferno a passos largos, e Jesus é a solução. Jesus é a única forma dessas pessoas encontrarem o caminho da salvação. E essa mensagem precisa chegar aos lugares mais distantes do nosso país. Como nós cantamos nesta manhã, nós precisamos não somente cantar com os lábios, mas interiorizar isso, deixar chegar em nossos corações: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Se não for assim, não faz sentido a nossa vida. O nosso desejo é ganharmos a nossa pátria para Cristo. E essa não pode ser somente uma campanha missionária. Isso deve ser um estilo de vida do cristão. Jesus Cristo é a única esperança. As pessoas precisam olhar para você, aonde quer que elas estejam, e ver um rosto que brilha a face de Jesus. E elas percebam que existe uma esperança em meio ao caos, em meio à situação adversa que nós vivemos, em meio a essa pandemia terrível. Existe uma esperança, uma única esperança, e essa esperança é Jesus. Porque muitos têm colocado a sua esperança em coisas, em pessoas, em situações, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Pedro, com muita habilidade aqui, passou da cura física daquele coxo ali para a salvação, passou do particular para o geral. Jesus morreu por você. O que você precisa fazer é crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele pode mudar a tua vida, que Ele pode te dar a salvação. Essa é a mensagem que Deus deseja que nós preguemos no nosso dia a dia, no nosso caminhar, seja ao padeiro, seja ao motorista de aplicativo, seja os relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. As pessoas precisam ver em nós que nós temos esta esperança e que elas também podem ter essa esperança. Essa esperança não é só minha, eu preciso divulgar essa esperança. Eu preciso falar para as pessoas que nem tudo está perdido. Jesus Cristo é a única esperança. E aí é assim que nós vamos viver os últimos anos da nossa vida, é proclamando a salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Só em Jesus a salvação, irmãos. Nem na China, nem na Índia, nem no Japão, no Brasil, qualquer outro lugar, podem procurar, podem medir cada palmo no espaço, procurar pessoas que possam te ajudar a ser a sua esperança, mas não vai encontrar, porque a esperança está em Jesus. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Por incrível que pareça, em pleno século 21, há pessoas que ainda não ouviram intencionalmente essa mensagem, amados. Nós às vezes pensamos, não, mas com tanta tecnologia, a mídia avançando aí por todos os lados, proclamando aí, mas pode crer. Lá em Quari, por exemplo, havia uma comunidade que distava 10 dias de viagem. Eu não consegui chegar nessa comunidade. 10 dias de viagem de barco para chegar nessa comunidade ali. São 37 mil comunidades ribeirinhas espalhadas pela Amazônia.
10 mil dessas comunidades não existe trabalho evangélico. Eu não estou falando batista, estou falando trabalho evangélico. Ainda em nosso país, há pessoas que não ouviram intencionalmente a mensagem do evangelho. E eu preciso ir a essas comunidades. Você precisa ir a essas pessoas. De alguma forma nós precisamos alcançar essas pessoas. Nós precisamos levar essa esperança. Só Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus, meu irmão. Só Jesus, só Jesus. Não existe outra alternativa. E se nós não levarmos essa mensagem, muitos vão perecer. Muitos vão se perder eternamente. Nós precisamos levar essa mensagem, porque nós cremos que essa é a mensagem que Deus deseja que as pessoas ouçam. E Ele quer usar a minha vida como instrumento. Ele quer usar a tua vida como instrumento. Dona Irene, lá no Pantanal, ouviu aquela mensagem que os irmãos ouviram. Teve o seu problema resolvido. Quem resolveu o problema dela? Jesus. Jesus resolveu o problema dela ali. Deu a posse da casinha dela. Alegria do coração. E Deus continua fazendo milagres, amados. Deus continua Senhor da história. Ele não perdeu mão da coisa, não, da situação. Deus é Senhor da história, eu creio nisso. E nada acontece sem que Ele saiba. E Ele quer usar a minha vida e a tua vida para mudar a realidade de muitos que estão caminhando para a morte. E eu pergunto nesta manhã, será que nós podemos proclamar essa mesma mensagem? Será que eu estou proclamando com a minha convicção, com o meu estilo de vida, que só Jesus Cristo é a única esperança, que Jesus Cristo é a única esperança para o meu país, Jesus Cristo é a única esperança para o meu vizinho, Jesus Cristo é a única esperança para os meus parentes, para aquelas pessoas que eu amo tanto? Será que eu tenho falado de Jesus para elas? Será que eu tenho colocado no coração das pessoas que verdadeiramente Jesus é a única esperança? Nós precisamos parar um pouco para analisar aquilo, a forma como nós estamos vivendo. Jesus Cristo é a única esperança, é fato. Isso é uma frase que nós estamos falando desde 1965. Mas será que nós estamos vivendo a tal ponto de crer de fato, de demonstrar essa fé, que Jesus Cristo é a única esperança? Meus amados, o que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração é essa convicção, porque de fato Jesus Cristo é a única esperança. Foi o que Pedro afirmou naquela ocasião, é o que nós afirmamos hoje, porque a sua palavra chega até nós com a mesma força daquele tempo, dizendo que Jesus Cristo é a única esperança, em nenhum outro nome há salvação. E se eu tenho essa certeza, eu não posso me calar diante das dificuldades que nós enfrentamos hoje. Não importa a pandemia que está assolando o mundo, não importa a situação econômica, financeira que nós estamos atravessando, Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele tem levantado os recursos necessários para que o Evangelho alcance lugares difíceis. Não existem lugares difíceis para o Senhor. Ele tem levantado pessoas vocacionados para estarem indo aos campos missionários. E eu tenho a responsabilidade de ser usado por Deus para potencializar esses vocacionados, para que eles cheguem em lugares mais distantes. E o que nós temos visto é que Deus ainda se interessa por gente, por pessoas. Nós não anunciamos estruturas, nós estamos falando de algo que Deus tem feito no meio do povo batista, algo que Deus tem realizado no nosso meio. E eu tenho certeza que essa igreja tem experimentado isso, porque é uma igreja missionária, é uma igreja que tem compromisso com Deus de missões, é uma igreja que tem ido aos campos missionários desde a sua fundação até os dias de hoje. E a convicção aumenta muito mais. E a missão principal da igreja é anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Amados, como é maravilhoso ver o que Deus tem realizado. Como é maravilhoso ver o compromisso dos batistas brasileiros com a evangelização. Como é confortante deixar qualquer coisa para trás,
sabendo que lá na ponta tem pessoas segurando a corda, sabendo eu posso ir tranquilo, posso descansar, porque eu sei que Deus tem levantado pessoas para estarem conosco no campo missionário. E nós somos um braço dessa igreja também, ali no Pantanal, onde pela graça de Deus, plantaremos igrejas batistas fortes, batistas convictas de que a sua obra maior é anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. E nós queremos estar com os irmãos, que os irmãos tenham a plena certeza de que o trabalho está sendo realizado ali, para a glória de Deus. Que Deus mude sempre os nossos corações para uma fé genuína no Senhor. E essa fé aumente, meus amados, cada dia mais, que nada consiga demover do meu coração ou do seu coração essa fé. Mas pelo contrário, isso esteja muito claro em nossas mentes, em nossos corações a cada dia, de que Jesus Cristo é a única esperança. E que nós não nos acovardemos em momento algum, em situação alguma, porque Deus não é Deus de circunstâncias. Ele é Deus supremo em todo o tempo. Que Ele nos fortaleça, nos dê condições de continuar avançando para a glória do Senhor. Se você quiser investir no reino do Senhor, se você quiser estar comigo no meu projeto ali no Pantanal, você poderá me procurar depois, né? Lá no projeto Casa do Pão, né? E nós estaremos ali para conversar um pouco mais com os irmãos, para também ter uma ficha, a ficha PAN, que você poderá preencher para ajudar também no sustento daquele trabalho ali. E eu glorifico a Deus, porque nós temos aqui uma igreja visionária, uma igreja que consegue enxergar com nitidez aquilo que Deus deseja fazer através dela em todos os lugares. Que a nossa pátria para Cristo seja o nosso anseio. E nós não nos descansemos enquanto o último brasileiro não ouvir que Jesus Cristo é a única esperança. Que Ele assim nos abençoe. Obrigado.